Fala galera, beleza? Eu sou Thiago Freitas, sou nutricionista e hoje eu vou tirar dúvidas de vocês inscritos, tanto do Instagram quanto aqui do YouTube. As perguntas vão chegando e as que eu acho interessante eu vou salvando e vou soltando alguns vídeos para responder essas perguntas, que daí a gente atinge mais pessoas, beleza? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que mais informações relevantes cheguem para mais pessoas. E se vocês têm interesse sobre nutrição esportiva, clica aqui que eu comecei uma série justamente sobre essa temática. Então, vamos para as dúvidas. Pergunta número 1, quem fez foi a Catarina Oliveira. Ela fez na aba de perguntas aqui do YouTube no meu vídeo sobre vitamina C, que se você ainda não viu, clica aqui para você ficar mais inteirado sobre os mitos da vitamina C. Mas vamos para a pergunta. Ela perguntou o seguinte: no caso da pessoa não consumir direito frutas e legumes, é interessante tomar a vitamina C como um apoio temporário? Penso nesse cenário de pandemia, onde muita gente tem saído da rotina alimentar. Então vamos lá. Num cenário onde não existe consumo nenhum de vitamina C, não gosta de frutas ou não tem acesso, não gosta de legumes ou folhas e não tem acesso, a suplementação pode ser interessante de forma temporária. Então, quando as coisas voltarem ao normal, volte a consumir as fontes de vitamina C para você não depender de algo sintético, porque querendo ou não, frutas e legumes contêm diversos compostos bioativos que, pensando na saúde, vai ser muito interessante. Beleza, Catarina? Vamos agora para a segunda pergunta ou solicitação. Quem perguntou foi a Cíntia Bia. Ela perguntou lá no Instagram e ela perguntou o seguinte: jejum intermitente, sim ou não? O jejum intermitente ela é uma estratégia de emagrecimento, como várias outras estratégias, que contém alguns pontos positivos, mas possivelmente contém mais pontos negativos. Por exemplo, já foi demonstrado que pessoas que entram num planejamento de jejum intermitente, elas tendem a ter mais gatilhos de compulsão alimentar em médio e longo prazo, o que pode não ser interessante. Outro ponto, se o objetivo é emagrecer de forma saudável e equilibrada, a manutenção da massa magra ou da massa muscular ela é válida, ela é necessária. E num programa de jejum intermitente, muitas vezes a grande perda de peso também ela é decorrente de perda de massa muscular, porque não há uma estrutura de consumo proteico fracionado durante o dia. Normalmente a pessoa faz de 1, 2 ou até 3 refeições dia, então muitas vezes não é o suficiente para suprir as necessidades proteicas, fora o mau humor, fora a carência de vitaminas e minerais, e a questão social é importante. Porque, teoricamente, quem faz jejum intermitente tem que fazer todos os dias, isso inclui sexta, sábado e domingo, e daí você vai sair com a família, vai sair com o marido, namorado, enfim, com a família de uma forma geral, e você não pode jantar depois das 7 da noite, por exemplo, ou depois das 9 da noite. Além de tudo, tem que fazer um jantar super leve, não batendo muitas vezes com o que foi proposto, pedir uma pizza, pedir um hambúrguer, enfim. Na minha visão como nutricionista, é mais uma estratégia, mas não é a das melhores estratégias, tanto que está caindo em desuso. Beleza, Cíntia? Próxima pergunta, quem fez foi a JL.mergulhão, e ela falou o seguinte: ajuda para retomar o foco quando você nem sabe onde deixou ele. Então não é nem uma pergunta, mas assim, é um comentário. A grande questão é que a gente tem que ter um foco determinado. Seja, por exemplo, quando eu trabalho com atletas, então o foco é uma prova-alvo. Quando eu trabalho com manutenção de saúde, então muitas vezes a pessoa já chega com os exames de sangue um pouco bagunçados, um pouco desequilibrados. Então o foco, nosso foco em ajustar a sua alimentação é melhorar esses exames. E muitas vezes a pessoa já entende que ela precisa comer daquela forma para o resto da vida e as coisas vão se encaminhando, vão se enquadrando. Mas o foco, quem tem que achar é você. Não vai ser profissional nenhum que vai achar o seu foco, beleza? Próxima pergunta ou solicitação do AE.Felipe. Ele pediu o seguinte: discutir o documentário Dieta dos Gladiadores. De uma forma geral, eu já pensei em fazer essa discussão, eu vou fazer, só que vai ser um vídeo que vai ficar bem longo. Então, assim, possivelmente vou dividir ele em 2 ou 3 partes de 10 a 15 minutos cada uma, para não ficar muito extenso para vocês, mas pontuar onde tem um viés nesse documentário, onde eles forçaram a barra, justamente porque eles tentam vender algo que não necessariamente é verdade, beleza? Vamos para a próxima pergunta ou solicitação. Quem fez foi Espaço Karina Sanches, e ela fez uma pergunta sobre hormônios. Então vamos lá. Hormônios nos alimentos alteram o desenvolvimento de crianças? Então, primeiro ponto, eu tenho uma grande amiga que ela é engenheira de alimentos e ela sempre falou o seguinte: Thiago, não tem como você adicionar de uma forma rotineira e financeiramente interessante
hormônio, por exemplo, em galinhas, em frango de granja, porque isso seria muito custoso, né? Então o crescimento acelerado desse tipo de animal é decorrente de seleção genética e do manejo da criação, que você aperfeiçoa o fato dele comer e descansar, então ele cresce muito rápido, beleza? Então não tem hormônio nos animais. O que existe sim é antibiótico. Eles utilizam antibiótico para evitar realmente patógenos. Se uma ou duas galinhas ou gado morre, pode contaminar todas as outras, então isso existe. Nos alimentos in natura, então quando a gente pensa em frutas, legumes e verduras, não existe adesão de hormônios e sim de agrotóxicos. Agora, relacionado com o desenvolvimento das crianças, eu assumo que eu não li muito sobre, mas que não necessariamente não exista. Eu vou correr atrás do dado e eu vou responder depois em outro vídeo você, beleza? Próxima pergunta do vídeo de hoje, quem fez foi o Rick_Molina no Instagram também. Qual a diferença para aveia em flocos, farinha e farelo e quais os benefícios, né, do composto ativo que a gente encontra? Então, pensando na aveia, eu tenho um vídeo aqui justamente falando sobre os tipos de aveia e sobre a aveia, mais especificamente. A grande diferença entre farelo, farinha ou flocos grandes ou pequenos é a quantidade de beta-glucano que a gente encontra nessa aveia, ou seja, é o tipo de fibra que a gente encontra lá. O farelo, ou no farelo, é onde a gente mais encontra o beta-glucano. Então, pensando em benefícios para a saúde, o mais indicado é consumir o farelo de aveia. E quais benefícios? Primeiro, melhora de função intestinal, melhora de microbiota intestinal. Em alguns ensaios com mulheres sobrepeso já foi observado melhora de pressão, melhora de glicemia e de colesterol. Então, introduzir a aveia no dia a dia seria interessante. Quanto? Entre 10 e 20 gramas por dia a gente já começa a ver benefício. Então não precisaria comer um monte de aveia por dia. Beleza, Rick? E a última pergunta do dia, aliás, o último questionamento do dia foi feito pelo Gustavo Machado. O que ele perguntou? Ele perguntou o seguinte: Thiago, se eu fico muito tempo sem comer determinado alimento, por exemplo, uma carne bovina, e eu volto a comer essa carne em uma quantidade elevada, tipo num churrasco, é comum eu passar mal? O meu corpo ele esquece como digere esse alimento? É uma pergunta interessante, então vamos lá. A gente observa esse quadro muito em vegetarianos ou em veganos, que eventualmente resolvem voltar a comer carne e às vezes vai lá e come um hambúrguer, vai no churrasco, enfim, come um volume grande de carne. De uma forma geral, você diminui a produção de algumas enzimas para quebra dessa carne, para quebra de uma carga proteica tão grande, ainda mais pensando numa população vegetariana ou vegana. Então, a digestão fica prejudicada, fica mais lenta. É meio que voltar a se acostumar. Então, eventualmente, vai comer algum alimento que não come há muito tempo e vai virar rotina, coma em porções menores, para o seu corpo conseguir lidar com aquele alimento e voltar a digerir bem, e com o passar das semanas ou dos dias você vai perceber que a digestão vai voltando ao normal, você não vai ter nenhum desconforto, beleza? Eu espero ter sanado a dúvida de todos, ou os questionamentos ali. O documentário da Dieta dos Gladiadores eu vou fazer, sem dúvida nenhuma. A questão dos hormônios e desenvolvimento de crianças eu vou correr atrás dos dados. E o foco, Juliana, você tem que achar, beleza? E aí, galera, o que vocês acham desse formato de vídeo? Eu comentei que eu ia tentar soltar de 1 a 2 vezes por mês respondendo perguntas de vocês, que muitas vezes eu vou soltando os vídeos, mas alguns questionamentos ficam no ar. Mandem na aba de perguntas aqui do próprio YouTube, ou me sigam nas mídias sociais, principalmente no Instagram, e me manda a pergunta por lá que eu respondo aqui pra vocês, beleza? Portanto, surgiu dúvida? Teve alguma dificuldade? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça, por exemplo, de assistir a minha playlist sobre diabetes, sobre hipertensão, que eu vou deixar marcado aqui para vocês. Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista e até a próxima. Falou, galera. Valeu!